Diga comigo. Águas que curam. Amém. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vamos para a palavra. Vamos lá no livro de Êxodo 15, versículo 26. Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. Fala para o irmão assim, ó, fica ligado na palavra. Não perca a tua bênção. Amém? A palavra diz assim: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, em algumas versões: eu sou o Deus que te sara. E tem algumas versões: eu sou o Deus que te restaura. O Deus que restaura, o Deus que sara. Você já cantou aquele hino? Jeová Nissi, Jeová, é o Jeová Rafá. Jeová Rafá é o Deus que cura. Ele cura suas feridas, Ele sara as suas dificuldades, porque Ele não é o Deus do possível. Ele é o Deus do impossível. Está ali, ó. Para Deus nada é impossível. Então, o que você, quando entrou nessa porta, quando você saiu de casa, você falou, eu vou para o culto, o pastor colocou aqui, a equipe colocou, vai ter o culto das águas que curam. Você pensou em algum momento, em alguma coisa na tua vida que você quer ser curado. Ou então você pensou em alguém. Ou você pensou na tua vida financeira. Ou você pensou em alguma situação que está te desagradando. Então, a primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel, após a saída do Egito, foi cura. Quando o povo saiu de Egito, e foi para a terra prometida, a primeira aliança que Deus fez é: eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Deus que te cura. Quando eles saíram do Egito e foram para a terra prometida, Deus falou com eles. Quando Deus tira você de um lugar e Ele te coloca em outro lugar, Ele é o Deus que cuida de você. Ele é o Deus que te guarda. Ele é o Deus que, quando você obedece a Ele, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, olha só quanta lição, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus está falando que Ele enviou a enfermidade. Lembra quando Saul estava perturbado? Saul ficou endemoniado. Você sabe quem foi que enviou o demônio sobre Saul? Deus. Saul ficou perturbado. E Deus estava só observando. Porque Saul tinha um problema, não obedecia. Ele queria fazer tudo do jeito dele. Você quer fazer tudo do teu jeito? Você fala assim, a Bíblia para mim não interessa. O que Deus quer hoje para você? Ele quer estabelecer uma aliança com você, te livrando de enfermidades e lhe dando saúde. Ele quer tratar você de todas as suas feridas. Eu estava num culto de tarde e Deus estava tratando comigo. E eu comecei a fazer um culto à tarde.
E eu procurava emprego, não achava nada, irmãos. E Deus falava para mim, vai fazer a obra. E passando dificuldade financeira, passando luta, faz um tempo isso aí. Aí eu fazia um culto às 15 horas. Eu estava lá na igreja, de repente chegou uma senhora. Com uma ferida na perna, irmão, você não tem noção. Sabe com aquela ferida que sai pus, fica aquela aguinha assim? Essa igreja que eu estava fazendo a campanha tinha uma escada. Ela subiu a escada, irmãos, subiu assim. Chegou bem na minha frente e falou assim, pastor Nelson, eu vim aqui para o senhor, porque eu sei que você vai orar e eu vou ser curada. Falei, meu Deus. Eu olhei e falei, Jesus. Eu falei, mas de onde a senhora veio? Eu vim de Suzano. Olha o que ela falou. Eu vim até Centro Santo André. Peguei o trem, vim até o Centro Santo André. E de lá eu vim andando até aqui. Como é que Deus não vai curar essa mulher? Mas aí você fica, meu Deus. E aí eu falei, Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu peguei, coloquei ela sentada no primeiro banco da igreja. E comecei o culto, irmãos. E eu olhava para aquela mulher e falava, Jesus, e agora? Aí eu saí, Deus falou, vai lá. Eu nunca toco em mulher assim, sabe? Eu saí, Deus falou, põe a mão na perna dela, na ferida. Eu falei, não. Jesus, tem misericórdia de mim. Põe a mão e fala, você está curada. Ela olhou para mim, falei, você está curada. Amém? Amém? Ela, amém, amém. Irmãos, terminou o culto, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Sabe quando cria uma casquinha, aquela casca? A perna da mulher virou uma casquinha assim, eu não sei o que Jesus fez. Só sei que fechou a ferida. Eu tenho experiência com Deus, que é o Deus que cura. Que sara. A gente estava num culto. Chegou uma menina numa cadeira de rodas. Ela tinha 15 anos. A coluna dela aberta. Saía pus da coluna dela. E a mãe dela enfiava estopa para parar. Essas coisas vêm para o pastor Nelson. Essas dificuldades. Aí a mãe dela olhou para mim. Pastor Nelson, olha a situação da minha filha. Irmãos, é trágico. Eu olhei e falei, misericórdia. A pastora lembra. Bom, era de quarta-feira o culto, eu falei para ela assim, olha, até quarta-feira que vem, a sua coluna vai estar fechada. Aí os irmãos, que conheciam a moça, falaram, ai pastor, estás maluco, é? Falei, não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo. Aí, irmãos, o que acontece? Tem os teus amigos que não creem. Tem as pessoas que falam para você, não vai dar certo. Tem as pessoas que querem matar o teu sonho. Tem as pessoas que querem matar. Às vezes é o marido abençoado. Às vezes é a esposa. Às vezes está do teu lado falando, não vai dar certo. Você fala assim, cala a boca, Satanás. Não fala assim para ele, mas você pensa. Né? Você é bem educadinho. Irmãos, tinha uma abençoada de uma mulher, falou para a mãe, isso é impossível. Pois ela ia todo dia na casa dessa menina. O culto foi quarta-feira à noite. Quinta-feira ela estava lá. E aí, fechou? Não. Falei para você. Sexta-feira a mulher voltava lá. E aí, fechou? Não. Sábado? Não. Ela foi todos os dias na casa da moça e da mãe. Segunda, terça, fechou? Não. Eu falei para você. Só que na quarta-feira, na hora do culto, ela chegou com a coluna fechada. Aí essa mulher que falava para mim, para ela, que era impossível, veio pedir oração. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque o nosso Deus é um Deus que cura de verdade.
O nosso Deus é um Deus que faz o impossível. O nosso Deus é um Deus que faz muito mais do que você imagina, a partir do momento que você se deixa estabelecer aliança com Ele. O Salmo 103, verso 3 diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele que perdoa o teu pecado e o meu pecado. Olha lá. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa se convencer que você é um pecador, uma pecadora. Não se esconda de Deus, porque Deus conhece o teu pecado por nome, sobrenome, detalhes e mais detalhes. Tem muita gente que na igreja é um santo. Chega na igreja com a Bíblia do lado do braço, mas é um sonso, né? Lá fora só Deus sabe da causa. Por que não recebe cura, não recebe milagre? Porque acha que engana. Tem gente que acha que engana o pastor. Ei, irmão, eu tenho uma visão. Você não tem noção da minha visão espiritual. Tem gente que se faz de sonso. A Bíblia diz que a Deus ninguém escarnece. O teu pecado, ele é aberto diante de Deus. É aberto. Aí você vem e fala assim: Senhor, eu quero a cura. Aí o Senhor fala: e o teu pecado? Você quer o que com ele? Você vai falar comigo? Eu não te aconselho a sair falando nada por aí, mas fale com Deus. Apresente a Deus sua dificuldade. Porque Ele perdoa os teus pecados e Ele cura as tuas doenças. Começa a falar: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. Vamos lá em Hebreus 11:6. Você está entendendo que nós estamos num crescendo na palavra? Hebreus 11:6. Você estava lá no Velho Testamento, agora você vem para o Novo Testamento. Olha lá, você quer ser curado? Olha aí. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O que você está fazendo aqui na igreja hoje? Você veio buscar alguma coisa. Você não veio aqui ver o pastor Nelson. Lamentavelmente, você veio ver o Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Você não veio aqui, você veio aqui porque você precisa de paz, você precisa de recompensa de Deus, você precisa da presença de Deus na tua vida. Então, a primeira coisa, quando você sai da tua casa e vem aqui, você tem fé. Eu estava num culto, vou te contando uns testemunhos. Eu e a pastora Lu, no meio da multidão, e louvando. Glória a Deus, aleluia, e louvando lá. Ó glória. Eu olhei assim, Deus me mostrou uma mulher seca, de magreza. Aí o Senhor falou para mim: você vai lá orar por ela que eu vou curar ela. Eu falei: ai meu Deus, vai começar, Jesus? Vai começar? Falei para Jesus. Pastora Lu lembra, conforme ela louvava, as perninhas dela batia, era osso com osso, fazia tec, 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 tec. Eu falei: ai Jesus, faz comigo não. Eu fui lá na mulher, não tem jeito, né, irmão? Coloquei a mão na cabeça dela e falei: você está curada em nome de Jesus. O marido dela olhava assim para mim, o filho: esse cara aí é maluco. Você está curada no nome de Jesus. Terminou o culto, irmãos. Estou eu e a pastorinha lá vem o homem. Meu amigo, o que você falou que a minha mulher está o quê? Eu falei: está curada. Ele falou: é impossível. Já comprei até o caixão dela. Eu falei: então vende. Vende, sorteia, faz qualquer coisa. Ela não vai entrar nesse caixão. Ele olhou para mim e falou: como assim? O Espírito Santo falou para mim que ela está curada hoje. Aí eu peguei, né? Marquei meu telefone no papel, falei: está aqui é meu celular, ó. Se a sua mulher não for curada, você pode me ligar e me chamar de falso profeta.
Ele falou, você é corajoso. Eu falei, não, eu conheço meu Deus. Mas, irmãos, isso foi domingo, na segunda-feira, essa mulher tinha uma consulta no Hospital das Clínicas de São Paulo. Mais ou menos às 4 da tarde, eu estava ali em Interlagos, fazendo uma reunião. Toca meu celular e eu olhei, seu Luiz. Falei, pedi para parar, parou. Que era o marido da dona Ana. Falei, seu Luiz, pastor Nelson, seu Luiz, pastor Nelson. Atende ou não atende? Atendi, alô. A paz do Senhor, irmão. Pastor Nelson, sou eu, meu. Pastor, eu vou te dar um testemunho. Eu falei, pronto. O que aconteceu? A minha mulher foi curada. Eu falei, é mesmo? Foi. Eu estou aqui no Hospital das Clínicas. Já passaram mais de 80 médicos aqui. Entrou lá Aí eu entendi. Aí foi que eu conheci o negócio. Ela tinha uma tal de metástase. Ela tinha câncer do cérebro até o pé. O médico falou, já era. Não tem jeito. E aí, pela fé, alguém convidou essa mulher e o marido para ir na igreja evangélica. Eles eram católicos, da igreja católica da Casa Verde. Ele falou para mim, tem algum problema que eu sou católico? Eu falei, não. Se Deus quer te curar, Ele vai te curar. Puxa, pastor, eu estou tranquilo. Fique tranquilo e fale para o padre lá que você foi curado aqui pela presença do Espírito Santo. E manda um abraço para o padre também. Aí, essa mulher, irmãos, sumiu toda a metástase dela. Toda. Limpou completamente o corpo dela. Quem fez isso? Ele. Então, quando você tem fé e você agrada a Deus, você se aproxima dele, você crê que ele existe, você começa a receber recompensa. Lembra da ministração do Felipe Santana aqui? Falando, ó Felipe, está fazendo escola já. A viuvinha deu aquela moedinha. Então, na tua vida financeira, o que você quer receber financeiramente? Você só quer receber? Você tem que começar a dar também. Ofertar. Então, se você não tem fé, você não recebe nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, quando você chega diante de Deus, você chega diante de Deus normalmente para pedir. 99,9% das pessoas chegam diante de Deus para pedir alguma coisa. Começa a dar uma de sonso, olha para cima. Ô Jesus, eu acordei hoje mal. Olha, fala, Senhor, poxa vida, Deus, meu carro está ruim, está velho. Deus já viu, já sua malandragem, falou, já vai pedir um carro. Não é verdade? Ó Senhor, esse emprego aqui está ruim. Estou aguentando mais, dá uma olhadinha para o céu. Aí Deus, os anjos falam, já vai pedir emprego. Ele pediu mês passado, ano passado, o Senhor deu, agora está reclamando já aí, ó. Então, o que acontece? Você precisa se aproximar de Deus com fé, agradar a Ele. Agradar a Deus. Jovem, você conhece uma menina, uma menina vai querer namorar. Você chega para ela e fala assim, você conhece onça? A menina olha para você e fala, esse cara é tonto. Quer namorar, não leva a menina para comer, no McDonald's, nada. Quer dizer, não agrada com nada. Se você trata a sua esposa assim, seu marido assim, a sua casa assim, você vai agradar a Deus como? E quer pedir coisa para Deus. Então você tem que entender. Da mesma maneira que você quer ser tocado, da mesma maneira que você quer que as pessoas te abençoem, você também tem que abençoar. E da mesma maneira você tem que falar com Deus. E aí você começa a receber de graça. Deus começa a abençoar você, curar você, libertar você. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de você ter uma amizade com Jesus Cristo. Tem muita gente que está na igreja evangélica, irmão, que diz que é evangélico, há 50 anos não recebe nada, porque não tem amor por Cristo. Só quer coisas. E acha que engana Jesus.
Rapaz, tá difícil, hein? Tá ruim você enganar Jesus. Então, você tem que ser galardoador dos que o buscam. O termo galardão precisa crer que ele existe. Aqui nessa palavra diz galardoador dos que o buscam. O termo galardão significa prêmio. E Deus premia os que se aproximam dele com fé. Está compreendendo isso? Outra observação importante é que você precisa ser persistente na oração. Se você quer um milagre, você precisa persistir na oração. Lucas 18, 7 e 8. Você ora. Então você quer ter amigo de Deus. Você nem ora. Dá uma oradinha, Senhor. Como é que é? Persistir na oração. Olha lá. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Aleluia. Aí, você está aí, ó. Que clamam ele dia e noite. Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará a justiça. E depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha só. Por que a nossa igreja é uma igreja que ora? Porque a igreja que não ora não é igreja. Igreja que não ora não é igreja. É um amontoado de gente. Querendo um monte de coisa. Mas não sabe como pedir para Deus. Não adianta você ter uma igreja com 100 mil pessoas, 10 mil, 20 mil pessoas que não ora. É um monte de gente reunido. Vira um clube, mas não é uma igreja. É melhor você ter uma igreja com 10 que oram. Então vamos lá. Voltando aqui, no versículo 7, Mariana, por favor. Presta atenção, você. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Teve até uma pregação no jovem aqui, você é um escolhido. Né? Vocês lembram? Você é um escolhido? Uma escolhida? Se é ou não é? Então pronto. Se você tem certeza que você é escolhido por Deus, Deus está falando com você. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Então, ou seja, se você clama a Deus dia e noite, e você é um escolhido de Deus, ele vai te responder. Mas ele não responde gente falsa. Pronto, tome logo na cara. Não adianta você ser santinho e na escuridão você treva. Você tem que definir o que você quer da tua vida. Você quer ser luz ou quer ser treva? Aí você escolhe, eu quero ser treva, então vá para a treva. Eu quero ser luz, então fique na luz. Porque a Bíblia diz que aquele que está morno, Deus vomita. Não sou eu que estou falando, é o próprio Deus. Se você quer ir para a treva, vá para a treva. Se você quer ficar na luz, fique na luz. Não, irmãos, porque o diabo sabe o que é treva e o que é luz. E Deus sabe quem é o filho da luz e quem é o filho da treva. Aí você começa a falar com Deus e começa a sair câncer. Começa a sair um monte de doenças. Você fala, aleluia! Mas você tem um preço para pagar. Jesus pagou o preço da cruz. Mas qual que é o teu preço? Escolher. O que você quer? Você vê os meninos lá, foram no show aí das meninas, fica lá 3 dias esperando para entrar lá no show. Morre por causa do show da menina lá. E para Jesus, você ficaria 3 dias aqui esperando para abrir a igreja? É ruim, hein? E você vai falar com o seu Deus. Então é uma questão da gente pensar. Vamos lá, irmãos. Né? Vamos lá agora. O Pai também mostrou ao povo a importância da palavra, para que eles viessem a ter saúde na sua jornada pelo deserto. Por isso, orientou o povo a obedecê-la. Creia que Deus envia sua palavra para que você obedeça e tenha livramento das enfermidades. Eu não aceito obreiro sem Bíblia. Se eu ver obreiro aqui sem Bíblia, não sobe mais aqui. Então vocês começam a se preparar.
Porque janeiro de 2024, se você não aparecer aqui de Bíblia, procura outro caminho para você. Olha o que a palavra diz. Salmo 107, 19 e 20. Sabe por quê? Porque a gente quer bênção. Mas às vezes a gente não quer o Pai da bênção. A gente só quer palavra. Palavra de Deus. Porque Jesus voltar, eu não vou ter o sangue de ninguém sobre a minha vida. Na sua aflição. Está aflito, querido? Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou o quê? A sua palavra, e os curou, e os livrou da morte. Você tem que entender, pôr na tua cabeça. Eu estou falando dos obreiros, que os obreiros são os obreiros. Você vai orar por pessoas. Você recebe o poder através disso aqui, ó. Não é pelo que você fala, não é pela tua beleza, pela tua boniteza, não é pela tua roupa, é pela palavra. Se você não tiver autoridade pela palavra, como é que você vai ser um obreiro? Como é que você chega na igreja sem uma Bíblia? Presta atenção. O teu Deus, o Deus que te sara, o Deus que te cura, Ele é o Deus de Isaías 53, 5. Já estou terminando, calma. Imagina Jesus, antes, o profeta Isaías é um profeta messiânico. O que é messiânico? É um judeu que acredita no Messias. Quem é o Messias? Jesus Cristo. Então Isaías, ele pregava para o povo que isso iria acontecer 900 anos antes de Jesus chegar. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. A transgressão de quem é? Nossa ou dele? Nossa. O pecador quem é? Ele ou nós? Nós. E ele morreu por nós, sendo inocente. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades, os nossos pecados. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Você já é curado e curada por causa da ferida que foi em Jesus Cristo. Para encerrar essa palavra hoje aqui, você tem que declarar essas verdades com convicção. Clamar a Deus pela sua cura em nome de Jesus. Mateus 8, 16 e 17. E nós vamos encerrar aqui, que nós vamos fazer o ato profético. Mateus 8, 16 e 17. A ele, ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e o curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Você crê nisso? Você crê que você já está curado e curada? Jesus já levou sobre ele a tua doença. Jesus já levou sobre ele as tuas enfermidades. Jesus já levou sobre ele o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele, na cruz do Calvário. Não tente, irmãos, só para eu encerrar aqui, vou te dar um conselho. Não tente lubridiar Jesus. Não tente enganar ele. Porque aí você vai cair num pecado pior. Cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Cuidado. Porque o Senhor, Ele tira a dor na hora. O Senhor tira a enfermidade na hora. O Senhor cura na hora. Ele é Deus. Você tem que crer que Ele é Deus. Tem muita gente que quer vir para a igreja, receber um milagre e ir embora. É o lubridiador. É aquele que quer enganar Deus. Eu vou lá, o pastor tem uma oração,
E aí, se o pastor ora e não é curado, a culpa é do pastor ainda, que ele é fraco. Vai procurar o forte. Sabe por quê? Às vezes, as pessoas não querem ter intimidade com Deus. O que ela quer? Ela quer ter intimidade com Satanás. Só para você entender, Deus não divide a glória dele com ninguém. Com absolutamente ninguém. Se Deus te curar, a glória é de Deus. A glória é dele. A honra é dele. O poder é dele. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.